sejam bem-vindos a mais um projeto do Prosibem, em que nós vamos estudar o livro, essa obra maravilhosa de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, livro O Consolador, em que Emmanuel vai trazer diversos temas espíritas, da doutrina espírita, abordados na visão da doutrina espírita, levando em conta o seu tríplice aspecto, como ciência, como filosofia e como religião. E a primeira parte da obra é justamente tratando sobre a ciência. Hoje nós vamos abordar a pergunta número 2, ciências fundamentais. E o que é perguntado nessa questão? Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, então veja que ele já delimita física, química, biologia, psicologia e sociologia como as 5 ciências fundamentais. E questiona qual será a posição da ciência da vida em relação às demais. Bom, primeiro, para a gente compreender, né, gente, a gente precisa entender um pouquinho o que é cada uma dessas ciências. E aí eu vou trazer conceitos bem simples sobre cada uma delas. A química, por exemplo, ela é conceituada como a ciência que se dedica ao estudo da matéria, levando em conta a sua composição, suas reações e transformações. Então, ela vai se dedicar ao estudo da matéria, aquela composição e reações e transformações da matéria. A física ela é uma ciência que vai estudar as leis que regem os fenômenos naturais, suscetíveis de serem examinados pela observação, experimentação, procurando enquadrá-los em esquemas lógicos. Então, é uma ciência que vai estudar as leis que vão reger aqueles fenômenos da natureza. A biologia é uma ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, suas relações com o ambiente entre si. E essa ciência ela compreende várias outras que decorrem dela especializadas, né? Como ecologia, bioquímica, genética, zoologia, botânica. Então ela vai se ocupar com a vida, estudar a vida, os organismos vivos, em todos esses detalhes. Aí ele traz mais o quê? A psicologia e a sociologia. A psicologia, gente, ela é a ciência que vai estudar os processos mentais, os sentimentos, os pensamentos, a razão. Vai estudar também o comportamento humano, os processos psíquicos que originam esses comportamentos. E a sociologia, ela é uma ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que pertencem a essa sociedade. Então, ele já deixa claro, química, física, biologia, psicologia e sociologia são as 5 ciências fundamentais. E qual é a posição da ciência da vida em relação às demais? Vamos ver a resposta de Emmanuel. A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. Então, veja, física e química estudam o quê? Matéria. Então, faz sentido aí com o conceito que a gente trouxe. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. Ou seja, para a gente discutir sentimento, para a gente discutir pensamento, problemas sociais, a gente precisa de intelecto. Então, elas decorrem de uma evolução do nosso aspecto intelectual. A gente não pode imaginar os nossos irmãos primatas discutindo aí sentimentos, emoções, problemas sociais. Não dá. Precisa subir o intelecto, então elas são ligadas, elas fazem parte aí das ciências intelectuais. E aí resta qual, gente? A biologia, que é justamente o que ele vai dizer. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra, porém, nas suas expressões mais legítimas, evoluirá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade,
Seus enigmas mais profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Então, gente, no centro de tudo, como Emmanuel nos diz, está a biologia, como a ciência que nos revela a transcendência da origem, que é o espírito, que é o verbo divino. Então, a biologia na Terra, como nos diz Emmanuel, ela ainda está muito encarcerada nas escolas materialistas, ou seja, a biologia ela é utilizada ainda no sentido material. A gente analisa e trabalha sobre a perspectiva do corpo, mas além do corpo físico, nós temos o corpo perispiritual. A ciência, na atualidade, ela já estuda, por exemplo, outras funções para a glândula pineal. Alguns hospitais do Brasil já fizeram estudos permitindo a aplicação de passes em pacientes que estavam internados com doenças graves. E de uma forma científica, eles começam a perceber a melhora desses pacientes. Então, tudo isso vem sendo estudado no aspecto científico, e essa é a tendência da ciência. No futuro, quando a moral humana ela for progredindo, nós vamos perceber que a ciência e a religião elas caminharão juntas. Esse é o caminho. E como vimos, a biologia estará no centro dessas ciências, tá bom? Então, esses foram os comentários. Fiquem ligadinhos que nós vamos ter estudos aí diários sobre essa obra maravilhosa que é trazida pelo Espírito de Emmanuel, tá bom? Fica com Deus todo mundo.